A importância de uma consultoria jurídica prévia. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês por que se consultar com o advogado antes de tomar qualquer decisão, principalmente quando a gente fala em divórcio. Muito prazer, meu nome é Mariana Ribeiro, eu sou advogada, especialista em divórcio para mulheres e atuo em defesa de mulheres no divórcio. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um caso que apareceu aqui no meu escritório. Óbvio, não vou trazer nomes, mas o quanto foi importante para essa mulher conversar comigo para que ela conseguisse deixar tudo mais claro na cabeça dela antes de tomar qualquer decisão e principalmente antes de conversar com o marido que efetivamente ela queria se divorciar. Essa semana eu fui procurada por uma mulher em iminência de divórcio, tá? E aí ela tinha todos os assuntos que um divórcio efetivamente comporta. Filho menor, decidir a questão da guarda, decidir a questão dos alimentos da criança, decidir a convivência em relação ao marido com essa criança, né, com o pai, e também partilha de bens e o divórcio em si. Dentro do escopo do divórcio, existia uma confusão patrimonial muito grande em relação ao imóvel. Eles tinham feito uma troca informal entre a casa que moravam e financiaram para os sogros, pai e a mãe do homem, um imóvel. E aí, como que a gente resolveria isso? Além disso, tinham carros para dividir também. E aí, a gente começou a destrinchar tudo que poderia ser feito, a forma como poderia ser compensado para um, como poderia ser compensado para outro. Ela trouxe para mim qual era a renda daquela família. Então, logo no primeiro momento, eu já pude verificar com ela se existia questão de custos processuais para além do custo com o advogado, que uma coisa é os honorários para o advogado representar vocês, outra coisa é o que vocês pagam ao Estado para esse processo tramitar. E também ela começou a descobrir tudo que aconteceria nesse divórcio em si, né? Um divórcio que ele tem a necessidade de ser judicial, porque quando envolve criança, é preciso ter a interferência do Ministério Público, então o casal não consegue se separar se as questões relativas à criança não tiverem decididas ou sendo decididas. Então ela também entendeu que, se fosse um divórcio consensual, tudo caberia dentro de um acordo. Se fosse um divórcio litigioso, nós teríamos que dividir os assuntos. Então, nesse primeiro momento, eu consegui já verificar junto com ela a forma da partilha. Como eles já tinham conversado, seria um divórcio consensual, era necessário ela entender para trazer aquele homem a devolutiva. E aí também, como estava já acontecendo, porque o divórcio ele já acontecia na vida real, eles já não eram mais um casal, e a vida ia acontecendo da maneira mais dinâmica. E a criança já estava ali começando a se adaptar a uma nova realidade, né? Já entendia que existiam duas casas que ela precisava se comportar dentro dessas duas casas. Então a gente já trouxe ali tudo que a justiça também entende que é bom para essa criança e adaptando para a realidade dessa família. Porque uma coisa é o que a justiça quer, outra coisa é o que a gente pode aplicar dentro do que a justiça quer, para que também esse acordo, essa nova vida, que essa nova convivência consiga se adequar dentro da realidade daquela família. Então essa mulher trouxe para mim que a criança, por exemplo, já dormia ali na casa do pai, como funcionava esses finais de semana, que o pai conseguia estar junto com essa criança durante a semana, e existem famílias que não é essa realidade também, mas eles conseguiam alinhar isso juntos. Então tudo isso vai ser levado em consideração no momento em que o divórcio for feito. E aí eu também trouxe para ela, dentro dessa consultoria jurídica prévia, como hoje a justiça divide essa questão do tempo. E aí, em todos os vídeos, eu ressalto aqui que guarda compartilhada não é compartilhamento de tempo, é compartilhamento de responsabilidades, é compartilhamento de deveres também. Só decidir que horas ou que dia, não, é aonde a criança vai estudar, aonde a criança vai fazer um determinado esporte, se vai viajar, se vai fazer intercâmbio ou não. Então são decisões relevantes da vida da criança que comportam a guarda compartilhada e não é o compartilhamento de tempo. Então isso ficou muito claro para ela, para quando ela trouxesse para ele a devolutiva. Além disso, a gente também analisou as necessidades financeiras daquela criança e a possibilidade do pai de pagar. Quanto que era o salário desse pai? Quanto que era a despesa dessa criança? Dividindo ali entre os dois, dentro da realidade
se um ganha mais do que o outro, se não, se é equiparado, se é igual. Então a gente precisa fazer essa análise, até para quando for efetivamente ratificar essa pensão alimentícia, a mãe ou o pai não saia em maiores prejuízos. Então tudo isso é analisado dentro de uma consultoria jurídica. Essa é a grande importância. E para você que está na dúvida sobre se esse é o momento, se esse não é o momento, é muito importante você ter um contato com um profissional da sua confiança para que você esclareça todas as suas dúvidas no seu caso concreto. É óbvio que hoje a gente tem aí uma série de fatores que nos ajudam a entender melhor os nossos direitos, mas a aplicação no caso concreto, ou seja, verificar o direito e verificar a sua realidade, você só vai conseguir diretamente com um profissional. Ainda que você tenha o Google, ainda que você tenha outras inteligências que consigam trazer ali um panorama muito geral. Não vai ser um panorama da sua realidade específica. Então, esse olhar de um profissional para dentro da sua vida, para dentro da sua realidade, trazendo esclarecimentos sobre o seu direito, sobre o direito dos seus filhos, sobre a outra parte, os deveres da outra parte, os direitos da outra parte, é de extrema importância antes de você tomar qualquer decisão. Então, eu deixo aqui toda essa explicação para, se for necessário, você já encaminha esse vídeo para alguém que precisa desse conteúdo. Tem as redes sociais aqui embaixo. Caso você precise de maiores esclarecimentos, a gente tem muito conteúdo aqui, não só no canal do YouTube, mas também no Instagram, para que você consiga entender um pouco melhor os seus direitos. E diz para mim aqui embaixo nos comentários se de alguma forma esse vídeo te ajudou. Até a próxima. Tchau, tchau!